Salve, 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 queridos alunos e alunas. Eu vou começar essa web aula então falando sobre o conceito de multiculturalismo. Para isso, eu vou trazer para vocês algo que aconteceu no ano de 2000 aqui no Brasil, na exposição comemorativa dos 500 anos de nascimento do nosso país. Uma peça em especial dessa amostra, ela foi um grande palco aí de uma disputa entre três grupos sobre essa peça, que nada mais era do que um manto cerimonial tupinambá. Nesse ano de 2000, esse manto cerimonial dos índios tupinambás aqui do Brasil, ele foi cedido por um museu dinamarquês que tinha a posse desse manto que havia sido levado aqui do Brasil por Maurício de Nassau no século XVIII. É uma polêmica porque esse manto ele passou a ser requisitado pelos três grupos. Primeiro, o museu dinamarquês, que já tinha a posse desse manto desde o século XVIII, 1700. Segundo, pelos índios tupinambás que queriam que esse manto fosse trazido novamente para a sua comunidade. E o terceiro grupo envolvido, o governo brasileiro, que dizia que o manto era um elemento da nossa cultura, atrelado aí à nossa cultura. A partir dessa questão relacionada a esse manto tupinambá, o que a gente pode pensar dentro da sociologia e da antropologia é que a posse do manto ela vai ter aí diferentes interpretações que cada cultura dá para essa relíquia. Os tupinambás como um elemento pertencente aos seus descendentes, o governo brasileiro como um elemento pertencente à cultura brasileira e o governo dinamarquês preocupado com a manutenção aí deste manto. Então o que a gente pode observar a partir deste episódio, que o que importa realmente no entendimento da cultura não é a materialidade em si, mas é a repercussão por trás aí do contexto das relações sociais, onde o território, o objeto, os monumentos, eles vão ultrapassar a sua materialidade, eles vão se integrar aí aos repertórios culturais, que vão incluir valores, crenças, estruturas mentais, tudo aquilo que pode ser definido por um determinado grupo. Nós vamos ter também, nesse grande contexto de multiculturalismo, a globalização e o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, acirrando aí os embates entre as chamadas forças simbólicas e os processos culturais, que se tornam aí cada vez mais difíceis de se entender. Por conta da globalização e do desenvolvimento dos meios de comunicação, o que nós temos aí é uma interpenetração de culturas. Nós vamos ter aí essa interpenetração. Ela pode estar relacionada por meio de um signo, de um símbolo que é disputado por diversos grupos e repertórios culturais, ou por meio aí dos atritos que vão se destacar no mundo, que coloca em contato cada vez mais próximo repertórios que são bastante diferentes. Nesse capítulo, então, nós vamos falar aí do multiculturalismo, o processo simbólico complexo, difícil e importante que caracteriza aí os estudos sociais na atualidade. A partir daí, o que a gente pode observar é o declínio do conceito chamado Estado-nação, né? que é capaz de engendrar identidades, de construir identidades e desenvolver inúmeros mecanismos de adaptação, de hegemonia territorial, histórica entre cidadãos e estrangeiros. O Estado-nação que seria o responsável aí pela construção da cultura, para a união dos povos. Esse modelo de administração geopolítica, que é um Estado-nação, ele também vai ser um dos responsáveis pelo desenvolvimento do sistema capitalista, baseado aí na força bélica, na constituição, na organização de uma constituição, na criação de fronteiras espaciais e no sentimento aí de inclusão
e exclusão. É o Estado que vai ser responsável por políticas culturais e educativas que vão afirmar e oficializar a unidade linguística de uma nação, criar aí um imaginário comum que vai aproximar as pessoas que formam essa nação. Porém, a partir da década de 1990, os Estados-nação vão passar aí por um grande problema com a descolonização do mundo, com o neoliberalismo. Os interesses do mercado vão se sobrepor aos protecionismos nacionais. Nós vamos ter aí uma intensa migração dos povos pelo mundo e a própria globalização vai propiciar aí, ou vai trazer o fim dos chamados Estados modernos. O resultado disso tudo vai ser um enfraquecimento do Estado como país, como nação, como um perpetuador da cultura. O que nós vamos ter a partir daí é um reconhecimento aí da existência de inúmeras culturas minoritárias dentro de culturas nacionais. Nós vamos ter aí essas culturas minoritárias cada vez mais valorizando as suas características culturais. Nós vamos ter também, nesse processo de multiculturalismo, uma reação à chamada cultura de massa e à chamada indústria cultural. Com a globalização, o que nós vamos ter é o desenvolvimento dessa chamada indústria cultural e da cultura de massa. A indústria cultural e a cultura de massa, elas promovem aí a homogeneização dos hábitos e dos comportamentos, apagando as fronteiras nacionais. Isso quer dizer que a indústria cultural e a cultura de massa, ela vai diluindo, ela vai contribuindo para o fim das culturas nacionais e das culturas minoritárias. Ela vai homogeneizando. Com isso, em 1923, na Alemanha, nós vamos ter a criação da chamada Escola de Frankfurt, que passa a ser perseguida e é fechada aí pelo nazismo com o início da Segunda Guerra Mundial. A Escola de Frankfurt, ela vai fazer uma grande crítica à indústria cultural e aos meios de comunicação de massa, mas principalmente essa indústria cultural, que eles dizem que emburrece, que homogeneiza, que acaba com as culturas de uma forma geral. Com isso, vários intelectuais, eles começam aí a pensar e a fazer uma crítica a essa indústria cultural. Um deles é Habermas, que vai ter uma visão aí menos radical no seu conceito de ação comunicativa. Habermas, ele diz pra gente que a comunicação, ela sempre vai depender de um processo dialógico que leve aí em consideração todos os participantes. E esses participantes, como agentes reais, são os únicos capazes de indicar as normas que devem orientar aí as suas ações. Apesar dessa visão sobre a ação comunicativa, Habermas, ele diz que o desenvolvimento dos meios de comunicação e o avanço da globalização está levando aí a uma cultura globalizada, derrubando as diferenças culturais. Mas mesmo assim, Habermas, ele diz que a mesmice impressa, colocada nos processos culturais, mostra aí um grande movimento de resistência das culturas minoritárias, que busca aí preservar os seus valores e os seus princípios. Nós vamos ter também o conceito de sincretismo atrelado a essa cultura. É um dos principais intelectuais que fala aí sobre sincretismo. Nós vamos ter o antropólogo italiano Massimo Canevati, que ele diz que existe um processo de hibridização da cultura atualmente. Quando a gente fala que algo é híbrido, é algo misturado, onde esse antropólogo italiano, ele diz que uma cultura, ela contamina a outra nesse processo de produção simbólica. Lembrando vocês que o termo sincretismo, ele vem aí do conceito de união dos cretenses. A palavra sincretismo está relacionada à civilização da ilha de Creta, a civilização grega antiga, que falava da união dos cretenses. O que a gente pode observar também é que em países onde nós tivemos o domínio colonial e escravidão, os sincretismos, as uniões, as junções aí,
elas vão ser observáveis em diversas culturas, como a nossa, a cultura brasileira, não somente na religião, mas também como na língua, nos mitos, nas lendas. O Brasil é um exemplo de uma cultura sincrética. Nós vamos ter também o conceito de antropofagia, atrelado à Semana de Arte Moderna de 1922, aqui no Brasil, que é a mesma coisa aí que sincretismo. A antropofagia ela vai pressupor aí um contato profundo entre os diferentes povos e etnias, a vivência do contraste, o convívio entre diversos e a troca de características culturais e de genes. O conceito de antropofagia também está relacionado à mistura das heranças genéticas e culturais, tornando aí as populações, as memórias e as culturas mestiças. Nós vamos ter aí um abandono da noção de purismo, de originalidade. O conceito de antropofagia e de sincretismo está relacionado a essa ideia de cultura mestiça. Nós vamos ter também Mikhail Bakhtin falando sobre o conceito de carnavalização, onde ele diz que as manifestações populares elas tendem aí a expressar os padrões da cultura dominante, só que de forma invertida, por meio do riso, da máscara, do grotesco, das paródias. Mikhail Bakhtin ele dá um exemplo para a gente da pintura de Hieronymus Bosch, mostrando aí a carnavalização da cultura medieval por meio da criação de uma estilização, de um contraestilo, né? E por último nós temos aí o conceito de transculturação, onde os processos culturais entre as tribos, nações, continentes vão se contrapor em situações de aliança, dominação, concorrência, atritos e guerras, né? O cristianismo, o capitalismo e o colonialismo, eles vão intensificar cada vez mais esse processo de transculturação, né, que está relacionado a junções, a dominação, uma cultura dominando a outra, culturas diferentes concorrendo, o atrito entre culturas, guerra entre as culturas aí. Os novos meios de comunicação também, as redes sociais de computadores e a internet estão acelerando cada vez mais esses processos e aproximando cada vez mais pessoas e nações, grupos, indivíduos, num movimento de troca nunca visto na história da humanidade. Então o que a gente tem aí hoje no conceito de multiculturalismo são as culturas se contrapondo, se atritando, se conhecendo e se sobrepondo uma à outra. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino aí essa videoaula falando sobre o multiculturalismo. Estudem, estudem!